Oi, gente, tudo bom com vocês? A gente vai iniciar mais um assunto novo, tá bom? Dar continuidade ao que a gente veio falando sobre classificação dos seres vivos. Agora a gente vai falar sobre. Vai adentrar os reinos, tá certo? E hoje a gente vai ver vírus, que na verdade não é nem um reino, né? Não é considerado nem um ser vivo, a gente vai ver mais na frente. E o reino Monera, tá bom? Que aí a gente vai falar sobre as bactérias e as arqueias. Então, vamos lá. Então, vírus e bactérias. Os vírus. E o que são os vírus? Né? É um assunto muito atual. Gostaria que não fosse tão atual assim, mas a gente está vivendo uma pandemia causada por um vírus. E o que eles são? Eles são... Os vírus não são considerados nem seres vivos, gente. A gente vai explicar o porquê. Eles são formados por uma cápsula de proteínas chamada de capsídeo, certo? Que vai envolver material genético, que pode ser tanto DNA como RNA, certo? Então, os vírus eles podem ser formados apenas por DNA ou apenas por RNA. E não me falha a memória, tem vírus que vai possuir os dois, tá? Eles vão ser microscópicos, então eles vão ser muito menores do que até uma bactéria, tá bom? E eles não vão possuir célula. Então é por isso que eles não são considerados seres vivos, certo? Porque a célula é a unidade funcional e estrutural de todo e qualquer ser vivo. Então, como os vírus eles não possuem célula, eles não são considerados seres vivos. Então, eles são parasitas celulares obrigatórios, ou seja, para eles se reproduzirem, eles precisam invadir uma célula, certo? E aí vai ocorrer a reprodução, ele vai parasitar aquela célula, vai utilizar todo o maquinário daquela célula, vai utilizar as organelas daquela célula para conseguir se reproduzir, tá bom? Então aqui trouxe para vocês um bacteriófago, que é um vírus que vai parasitar bactérias. Então aqui vocês estão vendo o capsídeo, certo? Que vai envolver o material genético desse vírus. E aqui a gente está vendo a cauda e as fibras da cauda, que são estruturas do vírus que vai auxiliar eles a invadir essas células, tá bom? E aqui a gente tem o vírus do mosaico do tabaco, que ele é responsável por infectar várias plantas, inclusive o tabaco, que é a planta que se usa para fazer cigarro, ok? E aqui, vocês sabem quem é esse vírus? É o que a gente mais fala todos os dias, toda hora, com certeza está saindo uma notícia sobre ele, que é o SARS-CoV-2, que é um coronavírus, que é o vírus que está causando a Covid-19, certo? Então aqui a gente está conseguindo ver ele. Esse daqui eu acho que é uma fotomicrografia, que é uma foto tirada por um microscópio de varredura, e aqui eles coloriram ele, tá bom? Então aqui a gente está conseguindo ver direitinho como é a estrutura desse coronavírus. E os vírus, eles causam doenças chamadas viroses, certo? Então a gente tem por aí diversos tipos de virose, desde gripes, que é causada pela influenza, pelo vírus da influenza, até dengue, é considerada virose, zika, chikungunya, a AIDS também é causada por um vírus, deixa eu ver o que mais, sarampo, bactéria, enfim, até no caso que a gente está vivendo hoje em dia, a Covid-19 é causada por um vírus e é uma virose, tá bom? Então a gente vai ver como é que funciona essa infecção viral. Aqui a gente está vendo numa bactéria, certo? Mas aqui vocês podem substituir, na imaginação de vocês, por qualquer outra célula, tá bom? Esse vírus, essa partícula viral, ela vai se fixar nessa bactéria, a partir daquelas estruturas que a gente falou, ó, da cauda. E aí ela vai introduzir o seu ácido nucleico, o seu material genético, DNA ou RNA. E aqui, ó, ele vai utilizar as organelas dessa célula para replicar esse DNA, para que produzam várias e várias cópias desse DNA, certo? E com isso a gente vai ter novas
partículas virais. E aí, quando eles saem, eles vão romper essa célula e liberar uma enorme quantidade de partículas virais que vão invadir outras células hospedeiras, reiniciando esse ciclo, certo, gente? Então, por isso que ele sai matando. É isso que ocasiona a morte dessas células, tá bom? O que acontece com o Covid-19? Esse vírus, o coronavírus, ele vai invadir as células do nosso trato respiratório. Então, por isso que vai causar sintomas parecidos com a gripe, ou pode evoluir para uma bactéria. Por quê? Porque ele vai invadir essas células que vão revestir o nosso pulmão, ok? E aqui a gente tem uma célula, acho que é da nossa mucosa, nosso trato respiratório, e esses vários pontinhos laranja que vocês estão vendo são o coronavírus, certo? Essa daqui foi uma foto retirada dos últimos artigos que lançaram sobre ele. E aqui eles estão invadindo essa célula. Só um minutinho, tá bom? É só botar o carregador aqui no computador. Aguardem só um minutinho, por favor, gente. Tananã. Porque eu não quero reiniciar tudo de novo. Pronto. Desculpem, tá bom? Acontece. Mas enfim, vocês entenderam, né? Que aqui a gente vai ter essa célula do nosso trato respiratório e esses... Nossa, eu não imagino nem a quantidade, centenas e centenas de vírus invadindo essa célula, né? E aí, como é que a gente pode se prevenir do vírus? Além de métodos de prevenção com relação a manter uma boa saúde, a não frequentar grandes aglomerações, a gente tem a vacinação, certo? Que vai servir não apenas para vírus, a gente vai ter vacinas para vírus, mas também vacinas para bactérias, tá bom? E vai ser o quê? É um método preventivo que vai impedir o desenvolvimento de algumas doenças. E o que é que acontece? O que é que tem lá na vacina? A gente vai ter esse micro-organismo que vai causar essa doença, a gente vai ter ele morto, enfraquecido, ou partes desse micro-organismo. E aí, quando a gente entrar em contato com o nosso corpo ele vai reconhecer ele e produzir anticorpos, produzir essa defesa, certo? E aí, no momento que de fato eu entrar em contato com esse patógeno, esse vírus, o meu corpo já vai ter essa defesa. Então, ele não vai me causar uma doença, certo? Eu já vou conseguir combater direto esse vírus, tá? E aí existem vacinas para várias doenças. Algumas delas, inclusive, foram erradicadas com o auxílio da vacinação, ok? E a maioria das vacinas, elas são fornecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, quando vocês nascem, vocês já recebem aquela carteirinha de vacinação, que os pais de vocês devem cumprir elas e dar todas aquelas vacinas que eu mandei para vocês, tá certo? É extremamente importante. E agora a gente vai falar sobre o reino dos Moneras. E quem é que está dentro do reino Monera? Esses organismos, eles são unicelulares, ou seja, eles possuem apenas uma célula e eles são procariotos, ou seja, eles não têm o núcleo bem definido. Aquele material genético ele vai estar ali solto no citoplasma, certo? E eles vão... Quem são os representantes? São as bactérias e as arqueias, e elas vão poder viver isoladamente ou em grupos formando colônias, tá bom? Então a gente tem aqui exemplos para vocês verem, tanto de bactérias quanto de arqueias. Aqui a gente tem uma bactéria, tá bom? A maioria delas tem, na verdade, existe uma diversidade de formas, uma diversidade imensa de formas e tipos e estruturas que as bactérias possuem, tá? E aqui vocês estão vendo uma arqueia, tá bom? Essa arqueia, inclusive,
isso? Gente, ela se chama Arqueia de Asgard, Arqueia Asgardiana, que faz inclusive até referência ao universo do Thor. E uma delas, inclusive, saiu em uma revista científica bastante famosa, porque elas têm uma relação muito próxima com o grupo que deram origem aos eucariotas, que são aquelas células que possuem um núcleo bem definido, certo? E aqui eu trouxe para vocês verem que é basicamente o local onde a gente encontra a maioria das arqueias, certo? Enquanto as bactérias, elas vivem basicamente em todo canto, as arqueias vão viver em locais que são mais extremos, que vai ter altas temperaturas, ou uma alta quantidade de sal, ou uma baixa quantidade de oxigênio, ou uma alta quantidade de enxofre. Continuando a falar sobre as arqueias, é o que eu já estava falando para vocês, que vão ser organismos que vão conseguir sobreviver a essas condições extremas, como pântanos, salinas e essas piscinas de origem vulcânica, certo? Aqui eu trouxe para vocês verem esse lago, que tá lá no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, tá? E aqui tem presença de arqueias, certo? Aqui é uma piscina de origem vulcânica. E eles são considerados fósseis vivos, por quê? Porque são organismos que eles não mudaram muito com o decorrer desses milhares e milhares e milhares de anos, certo? Então eles permaneceram com suas características iniciais. Então a gente pode ver bastante coisa do passado neles ao estudar essas arqueias, tá bom? E aqui a gente tem as bactérias, que elas vão ser encontradas em diversos ambientes, em todo canto vai ter bactéria, inclusive no seu próprio corpo. Então a gente tem uma grandeza, na verdade, uma grandeza mesmo, de que para cada célula do nosso corpo a gente tem uma bactéria, certo? Então, o número total de células do nosso corpo, a gente vai ter o número total, esse mesmo número de bactérias. Então a gente vai ter bactéria na nossa boca, no nosso estômago, na nossa pele, no nosso intestino, nas regiões íntimas. A gente vai ter bactérias em todo o corpo. Inclusive essas bactérias, elas vão ser importantes para manter o nosso estado de saúde. As bactérias que estão lá no nosso intestino, elas formam a nossa microbiota intestinal, certo? Elas vão ser importantes para digerir determinados nutrientes que a gente não consegue digerir direito. Então a gente vai ter uma relação mutualística, certo? Uma relação benéfica para ambas as partes. E a gente vai dar abrigo a elas e em troca elas fazem essa digestão desse material, elas ainda vão se alimentar dele e a gente consegue absorver melhor esses nutrientes. As bactérias elas podem ser parasitas, elas podem viver dentro de um hospedeiro ou de vida livre, certo? Viverem fora. E vão ser seres microscópicos que medem entre 0,2 micrômetros e 1,5 micrômetros, certo? O micrômetro, gente, é como se fosse 1000 vezes menor do que um milímetro, certo? E aí, elas podem viver isoladas ou formando colônias. Aqui para vocês verem, elas aqui mais ou menos isoladas, certo? A gente consegue ver uma isolada da outra. E aqui formando as colônias. Isso daqui é uma placa de Petri, o que a gente usa em laboratório para fazer cultivo de bactéria. Então a gente está estudando bactéria, a gente coloca elas nessa placa, que tem um meio de cultura, que é uma fonte para elas poderem se alimentar e crescer. E aí a gente reproduz elas nessa placa e o que vocês estão vendo aqui em cada ponto é uma colônia de bactéria. Então cada ponto desse não é uma bactéria, e sim milhares e milhares de bactérias, certo? Então aqui tem milhares de bactérias, aqui tem mais milhares de bactérias, tá bom? E como é que é a estrutura de uma? Aqui a gente tem uma bactéria, ok?
Ela é formada por uma parede bacteriana, certo? Bastante parecida, acho que a gente já falou sobre parede celular lá nas plantas, certo? Na célula vegetal. As bactérias, elas também vão ter essa parede celular, certo? Só que vai ser de uma origem diferente da célula vegetal, vai ser uma estrutura diferente. Vai ser rígido e vai cobrir e proteger a membrana plasmática. Aqui a gente vai ter a membrana plasmática, que vocês já sabem o que é, que vai estar presente em todas as células. Aqui no citoplasma, vai ser formado por um líquido viscoso e vão ter organoides, certo? Essas organelas, que vão conter e também vai conter o DNA. Quais são as organelas que a gente viu que as bactérias possuem? Elas possuem os ribossomos, tá bom? É uma organela que é muito importante, que vai fazer aquela síntese proteica. E aqui a gente tem material genético, que é o DNA, tá bom? E aqui é para vocês verem a diversidade que a gente tem de bactérias que vivem em nosso corpo, certo? Então, na boca, no estômago, na pele, nas regiões íntimas genitais, também no intestino. E como é que as bactérias elas vão se reproduzir? Elas vão se reproduzir por divisão binária, certo? Na maioria dos casos. Ou seja, eu vou ter células filhas que vão ser iguais às células mães. Divisão binária, uma divisão em 2. Então, essa célula ela vai se dividir em 2, certo? Então, uma célula origina outras duas e essas duas elas vão ser geneticamente iguais à primeira. Então, a gente vai ter uma formação de clones, por exemplo. E as bactérias elas vão ser muito importantes na cadeia alimentar. Não sei se vocês lembram desses termos de autotrófico, fotossintetizante, então, vamos relembrar. Vocês lembram que os seres vivos eles são classificados a partir do modo em que eles conseguem alimentos, certo? Então, a gente tem os seres autotróficos e seres heterotróficos. Os autotróficos são aqueles seres que vão produzir o próprio alimento. Então, eles vão ter meios que vai ocorrer reações químicas e eles vão conseguir energia a partir disso, certo? Então, a gente tem como exemplo, a gente tem duas formas de ser autotróficos. É fazer a fotossíntese ou fazer a quimiossíntese. A fotossíntese é o quê? A gente vai utilizar a luz do sol para produzir matéria orgânica. Quem é que vai fazer fotossíntese? As plantas, a gente tem um ótimo exemplo de quem faz fotossíntese. Mas vai ter bactérias também que vão fazer fotossíntese, certo? Elas vão ter pigmentos que vai fazer esse processo. Ou elas podem ser quimiosintetizantes. Vai fazer o quê? Vão utilizar energias de transformações químicas para produzir matéria orgânica. Então, vai utilizar determinados elementos químicos, como enxofre, por exemplo, metano, na verdade, substâncias químicas, para produzir energia, tá certo? E aqui a gente vai ter os seres, o exemplo, né, dos seres heterotróficos, que vão ser aqueles que vão produzir, quer dizer, vão ir atrás do alimento para conseguir ter energia. Então, vai precisar se alimentar de alguma coisa, né? Então, nós, animais, somos exemplos de seres heterotróficos. E as bactérias, elas também podem ser heterotróficas, no caso de bactérias que são parasitas, que causam doenças, ou bactérias que são decompositoras, certo? Elas vão decompor aquela matéria orgânica lá dentro da teia alimentar que vocês devem ter visto lá no 6º ano, certo? Então, as bactérias, resumindo, elas podem ser autotróficas, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, ou elas ainda podem ser heterotróficas, ok? E as bactérias, elas têm uma relação muito próxima com a biotecnologia. A gente tem utilizado bastante bactérias dentro da genética, na hora de produzir organismos que são geneticamente modificados, por aí vai, tá bom? Então, a gente utiliza bactéria dentro também da indústria alimentícia e na indústria farmacêutica para produzir antibiótico, para produzir vitaminas, produzir laticínios, que são alimentos derivados do leite, produzir vinagre, produzir metano, entre outros. E a gente utiliza também bactérias que podem ser utilizadas no processo de recuperação de ambientes degradados como biorremediação. Então,
Se vocês derem uma olhada na internet, vocês vão ver que existem bactérias que elas são capazes até de consumir plástico. Então, conseguiram no Vitória Memória fazer essas bactérias em laboratório, e aí essas bactérias elas conseguem digerir esse plástico que está principalmente nos oceanos. Então essa é basicamente a ideia. A gente também tem bactérias que conseguem se alimentar de óleo. Então em acidentes que tem desses óleos, como principalmente o que aconteceu no Nordeste ano passado, existem bactérias que conseguem se alimentar deles, tá bom? Aqui para vocês verem do que eu falei para vocês sobre a divisão binária, que é o método de reprodução das bactérias. E aqui é um exemplo de uma cadeia alimentar marinha, que a gente vai ter as bactérias que são fotossintetizantes, junto com as algas que vão atuar como produtores, os pequenos crustáceos que vão ser consumidores primários, eles são herbívoros que vão se alimentar desses produtores, os consumidores secundários, que vão se alimentar dos consumidores primários, e as bactérias, que são decompositoras, que vão se alimentar com os restos ou após a morte cada um desses níveis tróficos, certo? Então, a gente encontra as bactérias aqui, ó, em duas partes da cadeia alimentar. Aqui como produtor e aqui como decompositor, ok? Então, essas bactérias decompositoras, elas são heterotróficas e aqui elas são autotróficas. E a gente fica por aqui. Então, um beijo a vocês e até a próxima. Tchau!